Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar muito sobre Corinthians. Duílio Monteiro Alves concedeu entrevista coletiva e ele tratou sobre Vitor Pereira. Além disso, vamos tratar sobre renovações, quem está saindo, quem está chegando. É o mercado da bola do Timão e a gente vai atualizar. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, galera, vamos lá, né? Primeiro, o Duílio concedeu entrevista coletiva e, dentre outros pontos, ele tratou, obviamente, sobre Vitor Pereira. Ele falou diversos pontos que, com certeza, a gente tem que concordar com o Duílio, pelo fato dele ter sido traído, enganado, como ele falou. Alguns pontos que a gente gostaria de citar. Primeiro, que ele falou, ele dizendo, se referindo ao Vitor Pereira, que ele mentiu, foi enganado, caráter das pessoas a gente não comanda, e o melhor e o pior de tudo, na verdade, gente, é que eles tinham assim uma relação de irmãos. O Duílio tratava o Vitor Pereira como irmão. Realmente o sentimento de traição realmente assim para o cara se sentir abatido mesmo, e essa foi a nossa leitura ao acompanhar a entrevista do Duílio. Primeiro porque o Vitor Pereira alegou problemas em relação à sua sogra. E, gente, logo depois de ser anunciado pelo Flamengo, não dá, né? Eu acho que do menor dos culpados é o Flamengo. Eu acho que não tem nada a ver em relação a problemas Flamengo e Corinthians, mas respeito quem acha que o Flamengo talvez deveria ter ligado pro Corinthians e tal. Mas pra mim, o que a equipe rubro-negra viu? Um cara disponível no mercado foi lá e contratou, né? Sentiu-se atraído pelo projeto e tal, e aí as partes se entenderam e pronto. Vamos fazer uma relação para 2023. Agora, o que eu não concordo em relação ao Flamengo é ter descartado o Dorival da forma como foi, mesmo o cara construindo uma relação muito bacana com o grupo de jogadores, ninguém ouvia problemas em relação a rixas, discussões, perdendo o vestiário, e o cara salvou uma temporada que tinha tudo para ser perdida pelo Flamengo. É isso que assim, me causa maior, digamos, entre aspas, pena do Dorival. E assim, não entender o que passou pela cabeça dos dirigentes rubro-negros. É claro que é um direito deles de não querer ficar com o trabalho mesmo conquistando títulos. Mas, gente, 99,9% dos treinadores e de qualquer clube assim no futebol brasileiro teriam ficado. O cara conquistar a Copa do Brasil e Libertadores na mesma temporada é coisa para poucos, gente. É coisa para poucos. E numa temporada que o Flamengo vinha de insucessos com o Paulo Souza, né? Como a gente sabe. E o Dorival vir salvar a temporada, talvez isso até tenha sido também, sabe o quê? Talvez uma espécie, digamos assim, de colher o que você plantou, do que o Dorival fez com o Ceará, né? Acabou saindo e tal, acertando com o Flamengo, mas mesmo assim fica essa questão em relação ao Flamengo. Mas tem gente que acha que o Flamengo é culpado ou não, mas eu não acho que a equipe rubro-negra tenha tido culpa nessa situação. A culpa mesmo é do Vitor Pereira. Outro ponto que o Duílio ressaltou é o fato de que o Corinthians é maior que tudo e que todos. E a gente tem que concordar. Ninguém pode ser maior do que a instituição, nem o presidente, nem jogador, nem treinador. Ninguém. A instituição sempre em primeiro plano. E ele claramente propôs um sentimento de descontentamento, traição, que não é bacana, como a gente sabe. No futebol não tem espaço para isso e nem na vida, essa que é a grande verdade. Detalhe que ele relembrou e achei muito bacana da parte do Duílio, a entrevista do Marco Belo, em que ele, claro, foi infeliz na sua pergunta, né, o repórter da Transamérica. Perguntou pro Vitor Pereira quem mandava na casa dele, se era ele ou a mulher dele. Achei que é uma pergunta, obviamente, desnecessária no momento, mas que o Vitor Pereira, na ocasião, chamou o repórter de mal educado e que não iria responder, né, da maneira como deveria. E aí o Duílio pegou essa frase, né, esse trecho, falando de que o Vitor Pereira se referindo ao repórter Marco Belo, falando que ele era mal educado, e ressaltou nessa coletiva falando o seguinte, questionando a educação. Qual a educação, qual o caráter que o Vitor Pereira tem para falar do repórter? Então, ficou meio aí também essa questão que achei importante também que o Duílio ressaltasse, tá? É fato que muitas pessoas também ressaltaram em relação a se o Corinthians tinha pendências, dívidas com o Vitor Pereira, e o Duílio tratou de sanar qualquer dúvida. Isso porque a única coisa que o Corinthians deve para o Vitor Pereira é o mês que ele está por vencer. Então o Corinthians não tem pendência, não tem dívida passada, nada com o Vitor Pereira, tá? E a questão de que o Duílio ressaltou que não tem mágoa com o Flamengo. O Flamengo viu uma oportunidade de mercado, como eu já citei, e foi lá negociar com o novo treinador, tá? E ainda o Duílio também ressaltou na sua coletiva que não ia mudar o seu jeito de ser. Como assim? Talvez muitas pessoas tenham achado ele ingênuo, confiar demais no Vitor Pereira, mas, gente, no mundo de hoje realmente é complicado confiar nas pessoas, mas mesmo assim, você tem que dar um voto de confiança para poder trabalhar. E se você não tiver a convicção no trabalho, que, digamos, o do Vitor Pereira foi bom, não tem clima, não tem sentido você insistir nisso. Mas se o trabalho foi bom, a torcida aprovava, o grupo de jogadores, querendo ou não, parecia bem, né, com isso, o treinador deveria permanecer. Mas, como a gente sabe do futebol,
E aí muitas pessoas também ressaltaram dos problemas que ele teve com o Roger Guedes. Será que foi o Roger mesmo ou foi o Vitor? Dos problemas que ele teve talvez com o Fagner. Será que foi o Fagner ou foi ele? O Cantígio, mesma situação. Então esses são alguns detalhes que a gente também gostaria né, de ressaltar. Mais que o Vitor Pereira traiu, é inimigo hoje do Corinthians sim, e não tem relações mais com ninguém. E ele pode sim e muito ter prejudicado sua carreira, não só aqui no Brasil, como em outros clubes que ele vá, no caso, treinar posteriormente, né? A gente vai tratar também sobre situações de atletas do Corinthians, tá? Chegando, Fernando Lázaro já chegou, vai ser o novo técnico. Romero foi anunciado hoje, e aí é uma grande contratação. Vem esse cara para ser importante pelo lado direito, fazer uma função. Claro que eu não vou comparar ele com o Mantuan. O Mantuan tinha muito mais qualidade técnica. Mas o Romero é um cara importante taticamente. Isso tem que ser ressaltado. E ao mesmo tempo que o Romero é importante taticamente, ele dá liberdade para o Roger Guedes e para o Yuri Alberto, a gente vislumbrando um esquema 4-4-2, 4-3-3, né? Outra dúvida também, em relação a Rafael Bidu, se ele vai vir ou não. Bidu, que atuou pelo Cruzeiro, é do Guarani, houve um pequeno imbróglio, mas nos próximos dias o Corinthians deve estar resolvendo essa situação. Lembrando que para mim o Bidu não é o nome favorito, para mim existiam opções melhores, como é o Felipe Jonathan dos Santos. É um dos caras que eu gostaria de ver com a camisa do Corinthians. Mas pela rivalidade, por essa questão, eu acho difícil também o Santos acabar liberando o Felipe Jonathan. É fato que o Corinthians tem um problema na lateral esquerda, Piton não resolve e o Fábio Santos não dá para jogar todos os jogos. Então o Bidu, assim, é uma incógnita para mim. Eu não vou julgar o atleta antes de vê-lo atuar, né, caso ele venha. Quem está saindo do Corinthians? Obviamente Vitor Pereira. O Bambu vai ser devolvido ao Nice, menos mal. Bruno Melo vai ser devolvido ao Fortaleza. O Matheus Vital está indo para o Cruzeiro, tá? Grande notícia também. O Davó está sendo emprestado ao Cruzeiro. E o Ramiro também negocia com o Cruzeiro. O Timão não vai renovar com o Ramiro, tá? Então, muitos jogadores do Corinthians aí indo para o Cruzeiro. Exemplo de Vital, o Ramiro está negociando e o Davó, tá? O Xavier não vai renovar. O Jonathan Cafu, menos mal, também foi emprestado mais uma vez ao Cuiabá. O Mandaca foi emprestado ao Juventude para a Série B e ainda tem alguns emprestados em fim de contrato. Danilo Avelar estava no América Mineiro, tem o Fecinho, o Matheus Matias e também o Thiaguinho. Agora, outra questão que foi tratada na entrevista com o Duílio. Alguns jogadores que estão no plantel atual que podem sair. Maicon está emprestado até 31 de dezembro e nesse momento é a prioridade do Corinthians. Em relação à opção de compra, deve ser realizada junto ao Shakhtar Donetsk. E o que a gente vai ressaltar? O Maicon é muito importante. Não vou dizer hoje que ele é titular, até porque a gente precisa ver em relação a Fausto Velho, do Queiroz, como vão estar. Ainda tem o retorno do Paulinho. Mas o Maicon com certeza é importante, qualidade técnica dele, identificado com o Corinthians e tal. Se puder permanecer, o Corinthians vai fazer um esforço por isso e é preferência, né, do Timão comprá-lo, porque é um novo empréstimo, o Shakhtar não deve optar por essa opção. O Cantígio foi procurado pelo Júnior de Barranquilla, a gente fica na expectativa para que ele seja emprestado ou seja vendido para algum outro clube. Do Queiroz é monitorado por clubes do futebol europeu após ser destaque. Raul Gustavo negocia com o Cruzeiro, além também da volta de jogadores emprestados, tá? A gente tem o Léo Santos, Matheus Jesus, Reginaldo, Matheus Alexandre, Janderson, Everaldo e Luan. Acho que de todos esses, nenhum vai ser aproveitado. Ou deve ser reemprestado ou vendido, né? Todos estão disponíveis no mercado, ou só devem treinar e compor elenco, né? Outra questão também que deve ser ressaltada é em relação às negociações com Balbuena e Yuri Alberto. Eles têm contrato com o Timão até o meio do ano. O Yuri Alberto com certeza é preferência, é um jogador que não é barato, mas com certeza um camisa 9 que resolve como ele merece toda a operação financeira para comprá-lo. Balbuena também, muito importante, ídolo do Corinthians, identificado, deve também ser comprado para permanecer no Timão. Ele pertence ao Dinamo Moscou, tá? Então é basicamente esse panorama que a gente gostaria de trazer. A entrevista do Duílio, tacando o pau no Vitor Pereira, com razão, né? Até pela traição e tal, que nunca deve ser realizada em nenhum espaço da sociedade, seja no futebol ou em outros ambientes. Falando também sobre a situação dos atletas do Timão, quem deve permanecer ou não. É a pré-temporada do Timão, só iniciando com o novo treinador Fernando Lázaro. Ele deve ser apresentado oficialmente só em janeiro. A gente fica na expectativa. Para as contratações do Corinthians, o Duílio falou em qualidade, não em quantidade. E a gente fica na expectativa para o 2023 do Timão. E vamos trazendo atualizações à medida que os fatos forem acontecendo para vocês. E aí, faltou alguma coisa? Se gostaria de comentar algo? Comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!